Se você não gosta do seu trabalho, deixa eu te contar uma coisa. Talvez a causa de não gostar do seu trabalho esteja num lugar que você nunca imaginou. Sabe quando você sente que você trabalha demais e você ganha de menos? Ou talvez você tenha o seu próprio negócio, mas parece que é muito difícil prosperar, de fazer uma venda, de atrair um cliente. Se eu te dissesse que o problema ele não está na sua estratégia, ele não está na sua técnica, ele não está no seu chefe, ele não está no mercado de trabalho. Muitas vezes ele está relacionado com a forma como você se posiciona diante da vida. Fica aqui comigo porque o que eu vou te mostrar pode virar a chave da sua relação com o dinheiro e com o sucesso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Krática e eu ajudo mulheres a enriquecerem no bolso e na alma. Porque eu acredito que essas duas coisas elas não andam separadas. Muitas vezes, o que trava o seu crescimento financeiro e profissional está ligado a bloqueios emocionais. Então, para a gente entender melhor o que é isso de se posicionar diante da vida, vamos voltar lá para o começo. Lá para o começo da sua vida, exatamente quando você nasceu. Na visão sistêmica, a gente diz que o nosso primeiro grande sucesso na vida, tipo a estreia da vida, é quando a gente nasce. Nascer já é um sucesso. Que a gente entende que nascer é um ato de força e muita força. Porque imagina só, você está lá no quentinho do útero, gostosinho, respirando, comendo, tudo fácil. Só que aí você precisa sair desse lugar para enfrentar o mundo, enfrentar o desconhecido. E o desconhecido quase sempre é assustador. Não precisa de força não física necessariamente, mas uma força psíquica e emocional para nascer. Agora imagina que esse começo da vida, ou seja, que esse nascimento foi algo turbulento, foi algo difícil, seja porque foi um parto difícil, ou seja porque foi feito de forma prematura, precoce, ou porque houve uma separação do bebê precisar ficar na incubadora longe da mãe. Isso pode criar um registro lá no seu inconsciente de que ir para a vida é difícil, é perigoso. Então, acaba já começando a existir esse bloqueio desse movimento de ir para a vida. Como que isso aparece quando a gente está falando do campo profissional, do ambiente de trabalho? São aquelas pessoas, por exemplo, aquela profissional que ela tem uma ideia genial, mas ela não consegue falar isso na reunião. Ela fica quieta, ela, sabe, ela bloqueia esse ímpeto, esse desejo de se expressar. Ou é aquela empreendedora que ela sente frio na barriga, um medo, uma trava quando ela vai fechar um negócio com um cliente, ela não consegue falar valores. Ela tem essa dificuldade de colocar o trabalho dela na vitrine, sabe? Ou aquela mulher, aquela profissional que sabe exatamente o que ela precisa fazer para ter uma ascensão de carreira, mas ela trava, ela não faz, ela não consegue. E nada disso é falta de competência, é falta de técnica ou de habilidades. Muitas vezes pode ser uma dificuldade desse movimento de ir para a vida. E o que é a vida quando a gente está falando do ambiente do adulto? É o trabalho, a carreira, o dinheiro, os relacionamentos, ou seja, todo esse mundo externo, como essa pessoa se relaciona com esses elementos do mundo externo. E aí, falando em relacionamento, vamos falar do relacionamento mais importante da nossa vida? Sim, a nossa mãe. Porque se a gente falou do nascimento, vamos combinar que a gente nasceu, ou melhor, a gente foi formado dentro do útero dessa mulher que a gente chama de mãe, né? Então houve uma junção de células que foi virando órgãos, pele, cabelo e tudo mais, e que formou você. Tudo isso dentro do corpo da sua mãe. Ou seja, aquela mulher, a mãe, ela está disponível para esse serviço de formar uma nova vida. Então, a nossa mãe, ela é o primeiro contato que a gente tem com esse elemento que a gente chama de receber. Receber o quê? Receber a vida. A mãe é o portal que nos deu a vida. E aí, quando essa relação com essa mulher, com essa mãe, tem ruídos, tem mágoas, tem distanciamento, tem uma rejeição, tem feridas não curadas, a gente pode inconscientemente, sem querer, desenvolver um padrão de replicar isso na própria vida. É como se eu não aceitasse receber esse presente da vida, então eu também não aceito, de forma inconsciente, receber essas outras relações da vida. Então, relações saudáveis no trabalho, uma relação harmônica com o dinheiro, com relacionamentos afetivos, filhos e por aí vai. E aí, é por isso que muitas vezes, voltando para o campo profissional, eu ouço clientes minhas falando assim, nossa, eu não gosto nada do que eu faço, é muito pesado, eu vou trabalhar só porque tem que pagar as contas, só por causa do salário.
outras pessoas que dão o mínimo no trabalho, sabe? Que vão trabalhar com aquela sensação de, não me pagam para fazer mais, então também eu não vou entregar mais, eu não vou fazer mais. E aí você percebe essa postura de resistência? Eu tenho um bloqueio de entregar mais para a vida, entregar do meu serviço, do meu conhecimento, da minha potência, como se essa troca já começasse em desarmonia, em desarranjo. Como se a pessoa dissesse, primeiro me dê reconhecimento, valorização, depois eu entrego aquilo que eu tenho para entregar para o mundo. Mas escuta isso, o sucesso profissional ele não segue essa ordem. Esse padrão de esperar receber para depois fazer é o que a gente chama na visão sistêmica de movimento interrompido do amor. Aí você fala assim, Patrícia, mas o que tem a ver amor com trabalho, né? Então, vamos voltar lá no nascimento e nessa relação com a mãe. Imagina que uma criança que, para se proteger de alguma dor, de alguma dificuldade no ambiente familiar, ela se fecha. Toda criança vai buscar o vínculo logo no começo da vida, porque o vínculo, principalmente com a mãe, né? Primeiro, é o que deu origem, o próprio cordão umbilical, ele simboliza essa ligação da mãe com o bebê. Quando a criança nasce, a ligação é afetiva, é nutricional, emocional, tem outras coisas que vão fortalecendo esse vínculo, mas a criança sempre precisa desse vínculo. Isso é quase uma medida de sobrevivência. Quase não, né? Se a criança não tiver um vínculo de alguém que cuide dela minimamente, a criança pode de fato vir morrer. Então, mas se esse vínculo, de alguma forma, ele não é bem estabelecido, ou seja, se esse movimento do amor ele não acontece de forma espontânea ou orgânica, acontece uma coisa que é interromper esse movimento do amor. Na tentativa de se proteger da dor da falta do vínculo, a gente cria uma barreira com esse afeto, com esse amor. E aí, de novo, se eu crio uma barreira com esse vínculo, com esse afeto materno, que a mãe é o portal da vida, o que eu estou fazendo? Criando uma barreira para a minha vida, para as infinitas possibilidades que tem na minha vida. São aquelas mulheres que eu atendo e que muitas vezes elas trazem essa queixa. Eu me dedico tanto e eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter. Por quê? Inconsciente, ela formou uma barreira com esse receber da vida. E aí tem um último ponto importante para a gente falar, que é essa questão da dedicação. O que é essa dedicação? Eu gosto de pensar nela, que ela funciona mais ou menos assim. Pensa na instituição que você trabalha, tá? Se você é empresária, pensa nos seus clientes. Genuinamente, de forma muito verdadeira, você tem um desejo ardente de que aquela instituição, daquele órgão prospere, cresça, expanda os resultados? Os seus clientes, você tem de fato essa intenção de se capacitar, se melhorar, para entregar o melhor, para realmente ajudar, para transformar o seu cliente? Ou quando você olha para ele, você vê um cifrão, você vê o dinheiro que ele pode te pagar? Porque uma coisa eu te falo, o sucesso, ele acompanha esse movimento de quando a gente de verdade tem esse desejo de expansão por tudo que a gente toca. Todos os lugares, ambientes e relações que a gente tem. É sempre aquela questão de, será que naquele ambiente ou naquela relação eu estou deixando o meu melhor, eu estou plantando uma semente boa, eu estou saindo desse ambiente deixando ele melhor do que quando eu encontrei? As mulheres que elas enriquecem no bolso e na alma, elas têm isso em comum. Elas assumem essa postura de crescer um ambiente, não crescer sozinha. Elas seguem fielmente aquela premissa que diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Ou seja, se eu quero crescer e expandir, eu quero que todo o entorno à minha volta também aconteça isso. Então, reflete sobre isso, se você realmente sente isso como uma verdade absoluta na sua vida. E aí, como você pode ver, o sucesso, ele exige muito mais do que capacidade técnica. O sucesso exige que você se reconcilie com a sua própria força, com a sua própria história, com a sua própria vida e com o portal da vida, com a fonte da vida. Porque quando você para de lutar, de criar resistência, de criar esses muros, o dinheiro, ele deixa de ser um conflito, o sucesso deixa de ser uma coisa pesada e difícil. Isso começa a fluir com muito mais naturalidade, como se fosse apenas uma consequência da sua postura. Se esse vídeo acendeu uma luzinha aí dentro de você, me deixa saber, coloca aqui nos comentários. E eu quero te convidar a dar um próximo passo e se aprofundar um pouco mais. Eu preparei um diagnóstico gratuito, que é a análise financeira emocional. Nela, você vai descobrir exatamente o que está bloqueando a sua prosperidade e quais são os ajustes que você precisa fazer no bolso e na alma para destravar o seu sucesso. Vou deixar o link aqui embaixo e eu vou adorar fazer o sucesso, a prosperidade e a abundância fluir na sua vida, assim como eu tenho ajudado várias mulheres. Um beijo e até a próxima.